Olá, meu nome é Claudeni Benelli, neuropsicopedagoga aqui de coaching, tudo bem? Que bom! Eu trouxe no vídeo anterior um pouquinho de informação sobre o profissional neuropsicopedagogo e hoje eu volto com mais informações sobre o Kid Coaching. Trago para vocês 3 situações onde a abordagem Kid Coach trará benefícios para a criança e para a família. Então, você sabe que se observar essas 3 situações é o momento de procurar o profissional Kid Coach. A primeira situação que eu trago para vocês é quando algum comportamento gera desconforto para a criança ou para a família, ou ambos, né? Aquele comportamento que não existia começa devagarinho, vai causando esse desconforto, esse estresse. Os pais observam então essa mudança. É necessário uma abordagem do profissional habilitado Kid Coach. A segunda situação que você pode observar na criança e que vai se beneficiar com essa abordagem Kid Coaching é quando as reações comportamentais alteram a rotina familiar. Ela passa a ter um comportamento extremo, de estresse, de birras, e a família toda se desestrutura e a rotina toda precisa mudar. Na verdade, a rotina não precisa mudar. Os pais não precisam fazer manobras para que essa situação seja resolvida. É preciso acompanhar essa criança e fazer ela gerenciar esse comportamento, esse sentimento que gera esse comportamento, para que a rotina seja agradável a todos, seja a rotina implantada pelos pais. A terceira situação que eu trago para vocês, e eu peço com bastante carinho para observar esses detalhes, observar essa situação na vida dessa criança, é quando existe um comportamento em situações normais e, de repente, existe um comportamento de sofrimento dentro dessas situações que são consideradas normais. Dentro dessas situações que são consideradas rotineiras, que a criança está acostumada, e essa situação passa a gerar um sofrimento na criança, um desconforto, uma tristeza. A criança chora porque ela não quer, a criança chora porque ela não quer ficar, não quer ir, não quer essa situação. Você precisa observar situações que são consideradas normais e é que a criança começa a sentir sofrimento com isso. É preciso muita atenção. Bom, crianças de 2 até 7 anos, elas não têm maturidade para o processo, mas existe o método informal para trabalhar com essa criança. Significa, quando eu falo que essa criança não tem a maturidade, significa que o comportamento pode retornar, já que essa criança ela está em fase de testes, ela está testando tudo que ela pode, ela está conhecendo tudo e testando para saber qual é a melhor maneira dela conseguir as coisas que ela quer. Crianças de 8 até adolescentes de 13 anos, então a gente vai utilizar o processo formal. Então, o Kid Coach dentro do processo formal. Vamos utilizar o método, as ferramentas e as técnicas adequadas para essas idades e a criança vai aprender a gerenciar o seu sentimento, gerenciar o seu comportamento, vai aprender a falar sobre a situação, por que ela está com aquele comportamento dentro daquela situação. Tudo isso tem que ser trabalhado, então, dentro das 10 sessões, no mínimo as 10 sessões. Essas sessões que vão envolver a família, vão envolver os pais e vai envolver principalmente a sessão individual com a criança, né? Onde serão aplicadas as técnicas e ferramentas com essa criança. Quando o Kid Coach conversa somente com os pais, existe o sigilo, né? O Kid Coach vai falar para os pais aquilo que precisa ser falado. Não vai expor a criança, já que ela criou um vínculo de confiança para conversar com esse profissional
e não conseguiu conversar com os pais em outras situações. Através do processo, né, dentro dessas sessões, quando a criança sentia necessidade de falar com os seus pais, da mesma forma que falou com o Kid Coaching, então a criança vai falar. Agora, quando ele fala com o Kid Coaching, o Kid Coaching não vai passar para os pais da mesma forma que foi trabalhado e que foi conversado dentro das sessões individuais. Vai trabalhar com os pais a orientação através do que ele observou e do que foi evoluindo e os objetivos foram sendo alcançados, né? No caso, um objetivo só que vai ser o definido na primeira sessão. Então, tudo vai ser caminhado para alcançar aquele objetivo, né? E quando o Kid Coach está na sessão somente com os pais, que não envolve ninguém mais da família, nem mesmo a criança, vai haver a orientação de como os pais podem trabalhar isso também, para que esse objetivo, então, alcançado, permaneça, né? Esse comportamento não volte mais e não se gere situações para esse comportamento. Lembrando, então, que crianças de 8 a 13 anos, o processo é formal, porque já existe a maturidade suficiente para trabalhar dentro desse processo, dentro desse método. E se a criança for menor de 8 anos, né, de 7, acima de 2 até 7 anos, o processo é informal e esse comportamento, dependendo da situação, pode ser que retorne futuramente, até a criança ter maturidade suficiente para gerenciar esse sentimento dentro dela. Breve trarei mais informações sobre outras situações que você pode procurar o Kid Coaching. Outras situações que o Kid Coach pode agir fora do trabalho individual, como por exemplo numa instituição, numa escola, de forma coletiva, dentro de uma organização e até mesmo em ambientes profissionais. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço!